Essa é a canção que precisa arder nos nossos corações. Essa é a canção que precisa arder nos nossos corações. O anseio pela volta de Cristo Jesus, o anseio pelo dia que Ele virá. Se essa não é a nossa esperança, meu amigo, tudo é em vão. Se a nossa esperança não é que Cristo um dia virá nos buscar, tudo será em vão. Que nós estejamos confiantes e certos com a certeza que Ele virá nos buscar. Maranata, a hora vem. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você está feliz aí? Vou perguntar de novo, cara. Você está feliz aí, gente? Amém? Você que está em casa assistindo a gente, está feliz? Dá um glória a Deus aí da varanda, grita para todo mundo ouvir. Vocês ouviram? Gritaram lá. Gente, glória a Deus. Feliz de estar aqui com vocês, poder derramar essa palavra aos corações da igreja. E antes de tudo, quero comunicar que os pastores ainda estão em recuperação. A gente vai logo mais ter um tempo onde nós vamos levantar um clamor de oração pelo pastor Elias e pela pastora Thelma. Eles ainda estão se recuperando. Um grande abraço para eles que estão assistindo a gente. Deus abençoe eles, guarde e restabeleça a saúde em nome de Jesus. Gente, amanhã é dia das crianças, né? Quem comprou presente pro seu filho aí? Gente, alguém comprou presente pro filho aí? Cara, ninguém compra mais presente pros filhos hoje em dia, né? E eu sou a prova disso. Eu não comprei um presente para minha filha porque eu estou aproveitando o fato dela ter 1 ano. Então ela não vai lembrar. Ela não vai lembrar que eu não comprei, né? Mas eu sou pai há praticamente 1 ano. Vou fazer 1 ano que sou pai. E durante esse tempo da paternidade, eu pude aprender muitas coisas. Eu pude ser ensinado através da minha filha, Deus usando a vida dela para me ensinar. E uma coisa que me faz pensar várias e várias vezes, quando eu olho para minha filha, eu olho e penso, cara, o que eu vou deixar para ela? O que eu vou deixar na vida da Alice? Sabe? Quando eu se for, o que vai ficar para Alice? O que eu vou deixar na vida dela? Se é que isso vai acontecer, eu creio que Jesus vai voltar antes disso. E eu creio que Jesus volta antes dela casar também. Mas se isso não acontecer, se Jesus não voltar ainda, o que eu vou deixar para ela, cara? O que eu vou deixar nela? E é justamente isso, não é o que eu vou deixar para ela, porque o que eu deixo para ela é uma herança. E talvez eu não consiga deixar a melhor herança possível para ela. Mas o que eu vou deixar na vida dela? O que ela vai pensar quando ela olhar para o pai dela e falar, cara, olha o que meu pai fez por mim, olha quem era o meu pai, olha o que ele fez na minha vida. E de verdade isso é algo que me faz pensar, me faz me preocupar da maneira como eu ajo, a maneira como eu sou, porque eu sei que a maneira como minha filha me olha, se eu sou um bom pai para ela, se eu transmito para ela algo de bom, ou ela vai querer procurar um marido como eu sou, se possível melhor e mais forte, ou então ela vai procurar um marido que vá suprir as necessidades que ela não encontrou no pai. Um marido que o ame como um pai nunca amou, um marido que cuide dela como ela nunca foi cuidada. Então você percebe como é profundo a gente pensar, cara, o que eu estou deixando para a próxima geração? Talvez você não tenha filhos,
Mas cara, o que você está deixando para a próxima geração? Legado é aquilo que é transmitido para as próximas gerações. É aquilo que eu transmito às gerações. E sempre que eu falo, sempre que eu penso sobre legado, eu penso a respeito dos grandes homens de Deus que nos possibilitaram chegar onde nós chegamos hoje. Nós vemos os homens na Bíblia que trabalharam arduosamente, e todos os apóstolos, exceto um, morreram de alguma forma pelo Evangelho. E não indo tão longe, a gente vê os reformadores, John Knox, Calvino, Lutero, Agostinho, homens que entregaram a sua vida por amor ao Evangelho para deixar um legado para mim e para você. Se nós estamos aqui hoje, é muito pelo legado que esses homens construíram, muito pelo que o que eles plantaram, nós estamos colhendo. Nós somos a geração que está colhendo o que muitos homens lá atrás plantaram. Amém? Mas eu não quero hoje falar sobre aqueles homens. Eu te convido, quando você tiver um tempo, busque entender isso. Estudar a história da igreja não é algo limitado para teólogos, não é algo limitado para pastores, mas estudar a história da igreja é estudar a sua história, porque você faz parte dela. Quando você estuda a história da igreja, você está vendo a respeito da sua história, daquilo que Deus fez com o seu povo, com a sua família. Amém? Mas hoje eu quero falar a respeito de você, do que você tem para transmitir para a próxima geração. O que você tem para transmitir para a próxima geração? E a pergunta que eu faço para você hoje: qual frase vai resumir a tua vida? Quando as pessoas lembrarem de você, qual é a frase que vai resumir você? Lá na tua lápide, o que vai estar escrito? Será que vai estar escrito, cara, eis aí um filho de Deus, cara, que marcou uma geração? Ou será que vai estar escrito, já foi, é tarde, demorou demais, demorou muito, devia ter morrido antes? Qual é a frase que vai te marcar? Qual é a frase que vai estar escrito na tua lápide? Reflita a respeito disso. Pense a respeito disso. O que a próxima geração vai pensar sobre o que você fez? Será que, como nós temos vivido hoje, a maneira como nós estamos vivendo, nós conseguiremos deixar um legado positivo para a próxima geração? Nós conseguiremos entregar algo para a próxima geração? Essa lápide escrita, vai tarde, já foi, a gente pode pensar, cara, quem que faria uma coisa dessa? Quem que faria isso, um negócio desse? Abre a tua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 20. 2 Crônicas, capítulo 21, 20. Diz assim, essa passagem aqui, na verdade, ela é uma breve história da vida do rei Jeorão. E olha como termina. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e se foi sem deixar saudades. Foi sem deixar saudades. Foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Meu Deus. A história de um cara que foi rei e governou por 8 anos. E o relato que a Bíblia conta dele é um relato que fala que o seu povo tem vergonha dele. O seu povo se envergonhou dele de tal forma que queria esquecê-lo a ponto de não sepultá-lo onde todos os outros reis eram sepultados, para que ninguém lembrasse dele, para que ninguém lembrasse que esse cara passou por aqui.
Mas a Bíblia está aqui e 2000 anos, mais de 2000 anos depois, o legado que ele deixa é um legado de alguém que não merecia nem ser lembrado. De alguém que, na maneira que está escrito, parece que não deveria nem ter nascido. Vocês estão aí, gente? Amém? Ao contrário disso, eu imagino a lápide de Paulo. O que pode estar escrito lá, cara? A lápide do apóstolo Paulo, eu penso que deve estar escrito lá: apóstolo Paulo combateu o bom combate. Aquele que combateu o bom combate, aquele que guardou a sua fé e completou a carreira. Eu imagino isso escrito na lápide de Paulo. Paulo, um homem que deixou um legado extraordinário para a igreja, que deixou um legado extraordinário para mim e para você. Sem dúvida, a gente consegue enxergar um grande contraste entre o legado deixado de um para o outro. Amém? A verdade é que a vida do rei Jeorão foi uma vida que ele trouxe destruição para Jerusalém no tempo que ele governou, por 8 anos. E durante 8 anos ele conseguiu deixar um legado para ser esquecido. Todos que estão aqui têm mais de 8 anos. Então você já deve estar construindo um legado. Você já deve estar deixando alguma coisa. Ainda que você pense que não vai deixar, as pessoas vão lembrar de você. E durante esse reinado dele, a gente vê no versículo 10 de 2 Crônicas, e no versículo 10 fala que esse reinado dele trouxe revoltas dentre os povos. Ele foi o rei que permitiu que a idolatria entrasse em Jerusalém. Ele trouxe a idolatria para dentro de Jerusalém. Ele foi um rei que trouxe a corrupção e morte para o seu povo. Esse foi o legado de Jeorão. Um legado de destruição, um legado de corrupção e um legado de morte. Logo eu posso dizer que a forma como você vive, a forma como eu e você vivemos, dirá que legado nós deixaremos para a próxima geração. A forma como nós vivemos dirá qual legado nós deixaremos para a próxima geração. Como nós podemos deixar um legado que seja transformador? Como nós podemos deixar um legado que possa transformar realmente? A verdade é que um bom legado, um legado verdadeiro, um legado segundo o coração de Deus, é um legado que é digno de ser imitado. É alguém que vive de maneira digna de ser imitada. Ou seja, ninguém vai construir um legado simplesmente por um gesto bom que ele possa fazer. Talvez você lembre de algum prefeito dessa cidade aqui que tenha construído algum viaduto. Mas de verdade, você deve lembrar muito mais das coisas que ele deixou de fazer, dos buracos na rua que ele deixou, do que esse viaduto. E esse viaduto, se ele acha que é um legado, ele vai durar só até o momento que chegue um novo prefeito e destrua isso para fazer algo melhor. Então o legado ele não está ligado a um pequeno gesto que a gente possa fazer, um gesto bonito, um gesto positivo. Às vezes nós queremos encobrir as nossas falhas, uma vida inteira de falhas, com um gesto legal. Sabe, pessoas que vivem o ano inteiro de maneira devassa, perdida, corruptível, destrutiva, mas no Natal ele vira o Papai Noel. Porque ele fala: cara, eu tenho que fazer um gesto bom no Natal. Eu tenho que ajudar a minha comunidade. Eu tenho que ajudar os meus amigos, as pessoas que estão passando fome. Cara, não é errado você fazer isso. Mas não é isso um legado. Você não vai estar deixando um legado nenhum. Legado nenhum. Um gesto bom não transforma aquilo tudo que você fez. A maneira como você vive diz que legado você vai deixar. Amém? E de verdade,
até as pessoas que são muito admiradas, até certo ponto das suas vidas, elas vão fazer algo que seja louvável, algo muito bom, vão fazer algo que nós podemos olhar e falar: uau, que bacana. Mas essas virtudes são coisas temporárias, são momentos, porque talvez as pessoas lembrem de você: ele é o cara que trazia a cesta de Natal para mim, ele era o cara que trazia o peru, trazia o Chester para mim no Natal. Que ato louvável, que ato legal, mas foi um pequeno ato na sua vida no ano inteiro. São virtudes pontuais, e de verdade, os defeitos são muito mais dominantes do que essas virtudes. Eu não quero trazer nenhum lado para ninguém, mas o nosso país viveu tanta corrupção, e nós temos tantos políticos, que nós podemos olhar para eles e falar: cara, eles fizeram coisas boas, eles deixaram algumas coisas para a gente, legal, mas muitos deles já foram presos, já fizeram coisas abomináveis, e por mais que eles tenham feito coisas boas, nós olhamos para eles e lembramos como corruptos, como bandidos, porque esse é o legado que fica. Ah, mas eles fizeram coisas boas, mas olha o que terrível eles fizeram. Então pequenos atos, pequenos momentos não vão dizer o legado que você está deixando, mas a maneira como você vive, essa sim vai ditar o legado que você está transmitindo para a próxima geração. Amém? É um histórico caracterizado por virtudes que são dignas de ser observadas. E eu acho incrível porque o apóstolo Paulo, ele tem a ousadia, ele tem a coragem, porque ele sabia quem ele era em Cristo Jesus. E ele escreve lá em 1 Coríntios capítulo 1, ele fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele bate no peito e fala: cara, pode me imitar, sejam como eu sou, porque eu sei que eu me pareço com Cristo. E eu quero que você reflita hoje: será que você estava disposto a subir aqui agora e falar: cara, pode me imitar? Será que você tem a coragem de falar para as pessoas que estão ao teu redor: cara, podem me imitar, que quanto mais vocês me imitarem, mais parecido com Cristo vocês vão ser? Será que nós temos essa coragem hoje de fazer isso? Paulo tinha certeza do que ele falava, porque ele sabia quem ele era, e ele sabia o propósito que ele tinha para cumprir. Vocês estão aí ainda, gente? Amém? Glória a Deus, parece que vocês ficaram assustados. Então, cara, talvez Paulo não pudesse oferecer um histórico tão bonito lá atrás. Paulo perseguiu cristãos, Paulo apedrejou alguns cristãos, matou alguns outros. Mas eu pergunto para você: quando falam de Paulo, do que você lembra do apóstolo Paulo? Nós não lembramos de Paulo o perseguidor, nós lembramos de Paulo o apóstolo. O apóstolo Paulo, aquele que escreveu várias cartas, o cara que mais escreveu livros na Bíblia foi Paulo. Olha o legado incrível que ele deixa para mim e para você, ainda que ele tenha construído e feito coisas terríveis no seu passado. E o que eu quero que você entenda, cara? Se até hoje a sua vida não foi digna de ser olhada e as pessoas falarem: cara, eu quero ser igual a ele, hoje é o dia de você tomar a decisão e começar a viver de uma maneira na qual as pessoas vão olhar para você e vão enxergar Cristo na tua vida. Porque quando você começar a construir algo segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, as pessoas vão lembrar disso que você está fazendo. Amém? Então, o apóstolo, ele tinha uma história muito boa, uma história que foi conhecida por todos os lugares e chegou até nós mais de 2000 anos depois. Nós estamos falando sobre o apóstolo Paulo. Que legado incrível ele deixou.
E nós precisamos entender que sim, nós precisamos ser intencionais em transmitir um legado para a próxima geração, porque nós temos uma responsabilidade quanto a isso. Deus não morreu na cruz para que você simplesmente fosse salvo e pronto, acaba aí. Entenda algo: você não é o centro do Evangelho, você não é o centro do coração de Deus, então a morte de Cristo não acaba em você. A morte de Cristo é para que através de você pudesse gerar vida. Então, de verdade, nós precisamos ser intencionais em transmitir um legado que possa mudar a próxima geração, que possa transformar as gerações que virão. E esse legado, ele não vai ser entregue, não vai ser deixado de outra forma senão a partir das nossas escolhas. São as nossas escolhas diárias, as nossas escolhas feitas todos os dias que vão determinar que tipo de legado nós estamos transmitindo. As escolhas que nós fazemos todos os dias. A nossa vida ela é construída por decisões que nós tomamos. O que nós escolhemos fazer no nosso tempo, com as pessoas que nós queremos andar, com as atitudes que nós vamos ter, os nossos vícios, as nossas virtudes. Cara, eu falo por mim. Eu sei que a minha decisão de casar com a mulher que eu escolhi casar me direcionou a viver algo que me aproximou de Deus. Eu poderia ter tomado uma decisão diferente, e essa decisão poderia ter me levado para um caminho diferente, que não me aproximasse de Deus. As nossas decisões vão dizer sim que legado nós estaremos deixando para as próximas gerações. Sabe quando você constrói um muro, uma casa? Uma casa ela é construída a partir de vários tijolos que são colocados. A Ariane sabe disso, está construindo a casa dela. Só falta o tijolo, né, Ariane? Vamos orar para o tijolo baixar. Cada tijolo que você coloca é uma parte da casa que está sendo construída. Cada decisão que você toma na sua vida é uma parte do legado que você vai deixar, que você está construindo. E ao final você vai olhar para aquela casa e você vai dizer: cara, ela ficou bonita. Ou nossa, ela ficou feia demais. As tuas decisões vão dizer que legado você está deixando para a próxima geração. Algumas decisões nossas vão ter um peso maior, sim. A pessoa que eu caso, o meu relacionamento com Deus, a minha vocação, aquilo que Deus me chamou para desenvolver aqui na terra. São escolhas que vão se influenciar muito naquilo que eu vou deixar para a próxima geração. Vocês estão aí ainda, gente? Amém? Porém, as escolhas que nós fazemos de maneira para glorificar a Deus são escolhas que vão deixar um legado maravilhoso e magnífico. A Bíblia diz lá em Romanos, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31: quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer namorais, quer saiais, quer festais, quer comais, tudo para a glória de Deus. Deus quer ser glorificado em todas as áreas da nossa vida, cara. A morte de Deus não foi para te fazer um evangélico. A morte de Deus foi para te transformar num filho redimido por Ele. E essa sua remissão, esse seu entendimento de quem você é, deve sim ser derramado através de todos os lugares onde você estiver, cara. Meu Deus, achei que era minha filha andando agora. Eu ia falar milagre. Sério mesmo, olhei e falei: Alice andando? Meu Deus. Então, gente, nós devemos sim considerar: será que eu devo ir naquela festa, cara? Será que eu devo estar naquele ambiente? Pô, mas não vai ter nada demais. Não vai acontecer nada, cara. Se não vai acontecer nada, não vai, cara.
Só sai se for para acontecer alguma coisa, que é Jesus aparecer lá, né, cara? Só saio de casa se for para ver Jesus, né, mano? Se for para ir para um lugar, o que é que vai? Não vai ter nada lá, não. Fica em casa então, né, cara? Como você trata o seu cônjuge, a sua esposa? Qual será a sua escolha? Qual serão as nossas escolhas? Cara, a verdade é que a maneira como nós vivemos, ela sim vai demonstrar e vai mostrar o legado que nós estamos deixando. O meu legado não vai ser passado a partir daquilo que eu estou falando aqui, cara, de verdade. Eu não vou deixar um legado para minha filha pelas palavras que eu subo aqui, posso derramar sobre a igreja, posso falar sobre a igreja, sobre o meu tempo aqui no púlpito, aqui no palco falando algo, não, cara. O legado que eu vou transmitir é na minha casa, sendo um bom pai, sendo um bom marido para minha esposa, porque é isso que minha filha vai olhar e vai falar: uau, preciso de um marido desse jeito, cara. Porque se eu subo aqui em cima e começo a falar tantas coisas, mas se a forma como eu vivo não confirma aquilo que eu estou dizendo, a minha filha vai olhar ali de baixo e vai falar: meu pai é muito mentiroso, cara, porque ele só é legal aqui na igreja. E de verdade é por isso que tem tantos filhos que só querem viver na igreja junto com os pais, porque o pai só é um pai de Deus na igreja. Fala: cara, eu só quero estar na igreja, que lá na igreja o papai é de Jesus, ele até ora lá. O legado que nós estamos transmitindo para as próximas gerações não será dito por aquilo que a gente vive aqui na igreja, mas é por aquilo que nós somos. Nós somos filhos redimidos por Cristo Jesus, amém? Aleluia. Um bom legado, ele nunca vai ser algo que nós vamos conseguir construir sozinhos. Nós não conseguimos construir nada sozinho, cara. Deus é um Deus que sempre trabalhou em abençoar nações, em abençoar um povo. Tudo que Deus fez na sua palavra, nas escrituras, se nós formos entender, sempre foi para abençoar um povo. Ah, mas Deus abençoou José e colocou ele como governador. Para quê? Para abençoar a sua família, para abençoar as outras nações que precisavam de alimento que ele havia estocado. Sempre que Deus te abençoa é para que você possa de alguma maneira alcançar outras pessoas. E mais uma vez eu digo, a tua salvação não morre em você, ela precisa ser algo que vai frutificar na vida de outras pessoas. Amém? Deus é um Deus trino, um Deus triuno. E Ele vai trabalhar de maneira plural. Ele vai trabalhar de maneira para abençoar pessoas. Não pense que Deus está olhando lá do céu e falando: cara, você é o centro do universo, tudo é por você. Não. Ah não, cara. Até quando Deus te abençoa, Ele está falando: cara, eu vou abençoar esse cara, mas a bênção dele vai cair sobre outras pessoas. Deus é um pai que ama o seu povo, e tudo que Ele faz é para abençoar o seu povo. Se você faz parte do seu povo, você também será abençoado. Mas nada acontece sozinho. De fato, nós somos frutos de uma geração totalmente individualista. Faça tudo sozinho, faça você mesmo. Tudo nos ensina que nós devemos poder fazer sozinho, sabe? Nós estamos passando no Instagram e aparece um cara lá que fala: você pode construir tudo isso sozinho, você não depende de ninguém, você quer saber como? Arrasta para cima. E ele vai andando assim, ele fala: você sabe qual é o meu carro? É esse Porsche azul? Você acertou. Quem já viu esse aí? Não arrasta para cima, pelo amor de Deus. Então, as pessoas dizem que você vai ser capaz de fazer tudo sozinho. E de verdade, o cara que assistir esse vídeo e falar: nossa, depois, cara, eu virei um empreendedor, eu conquistei. Você não conquistou sozinho, porque o cara lá no vídeo teve que falar que você precisava fazer sozinho, então ele te ajudou também. Até nisso.
E para você virar um empreendedor, você vai precisar de pessoas que vão comprar aquilo que você vende. Então não é sozinho, nada que você faz é sozinho. Cara, o fato de nós vivermos nessa ideia, nessa geração totalmente individualista, derrama sobre nós um peso tão grande, porque nós acabamos nos frustrando quando nós percebemos que sozinho nós não somos capazes de fazer nada. Esse legado que eu estou falando que você deve transmitir, sozinho você será incapaz. Sozinho, sem Cristo Jesus, primeiramente, nós somos incapazes de transmitir qualquer coisa que preste. Essa é a realidade, cara. Ah, mas eu sou um cara legal, pastor. Se fosse só agora aí, cara, você é legal porque Deus é bom contigo. Posso ouvir um amém? Amém, glória a Deus. Então, gente, até o barulho parou aqui agora. Obrigado. Então, gente, nós precisamos entender que sozinho nós não conseguimos construir nada. Essa ideia, essa ideologia faz com que nós, de alguma forma, desvalorizemos as ajudas que nós recebemos no meio do caminho. Eu me torno um pastor e eu falo, cara, eu conquistei isso porque eu fui muito bom. Eu cheguei aqui porque eu conquistei sozinho. Não dependa de ninguém. Homem, não dependa de ninguém. Mulher, não dependa de ninguém. Você pode fazer tudo sozinho. Isso é uma ideia do Satanás, cara. Você depende de pessoas. Você depende de uma igreja. Você depende de uma comunidade para te ajudar a ser alguém, a ser afiado, a se transformar e parecer a imagem de Cristo Jesus. Porque só assim você vai deixar um legado que pode transformar as gerações, cara. Grandes homens de Deus tiveram em alguns momentos da sua vida homens que chegaram até eles e falaram, cara, o caminho não é esse, não é desse jeito. Ei, acorda, cara, você precisa, não é assim que faz. Nós precisaremos de pessoas na nossa caminhada para nos ajudar a caminharmos no caminho que Cristo espera. Nossos pais, o nosso cônjuge, cara. Quantas vezes a minha esposa me deu uma palavra, me ajudou de alguma forma, me exortou de alguma forma também para me falar, cara, não é assim, acorda, Neto. Sozinho nós não conseguiremos, meus amigos. Os membros da igreja, os nossos amigos, todos são instrumentos de Deus para abençoar o nosso processo. Amém? Lá no Salmo 127, no versículo 3, a gente percebe que Deus, Ele nos ensina que Deus, Ele nos abençoa através e por meio de pessoas. Deus nos abençoa por meio de pessoas. Cara, a bênção que você espera pode estar no cara que está aí do teu lado, mas você nunca trocou uma ideia com ele, porque você acha que ele é chato. Eu ouso dizer mais que talvez o marido que você espera pode estar do teu lado. Olha pro lado aí, ó. Sei que tá solteiro, vai, né? Se for mulher casada e homem casado, não olha não, mano. Já tá casado e já foi, meu amigo. Se for minha mulher, nem olha. Então, quando você pensar todas as vezes da tua vida que você realizou um grande feito, que você fez algo grandioso e maravilhoso, lembre-se que não foi sozinho que você fez isso. Você não fez isso só. Seja grato a essas pessoas e a Deus. Seja grato a essas pessoas que Deus colocou na tua vida. Um bom legado, aquilo que eu preciso transmitir para as pessoas, um legado verdadeiro, é um legado que vai durar para a eternidade, cara. É um legado que vai durar para a eternidade. C.S. Lewis, ele tem uma palavra que eu acho muito profunda. Ele diz que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que você possa fazer na sua vida que não vai gerar algo eterno é totalmente inútil, cara, porque vai acabar. Mas aquilo que eu faço que tem uma consequência eterna vai perdurar para sempre, é eterno. Amém? Nós devemos ter um legado que vai alcançar a eternidade, cara.
nós já vimos, o legado, ele não consiste em alguns gestos isolados, algumas contribuições que nós podemos fazer, mas eles vão ser as nossas contribuições, as nossas realizações que vão perdurar, que vão durar. E dessa forma, nós precisamos entender que aquilo que nós fazemos, aquilo que nós agimos, a maneira como nós trabalhamos em prol do reino de Deus, é um legado que vai durar a eternidade, cara. É um legado eterno. A pregação do evangelho, a edificação de pessoas, a ajuda na restauração de relacionamentos quebrados, a ajuda na transformação cultural, são coisas que o valor se estende além dessa terra, cara. São coisas que vão perdurar para a eternidade, igreja. E é uma responsabilidade sua e minha. O fato é que se nós construirmos um legado positivo, se nós queremos construir um legado positivo, nós devemos sim nos preocupar em sermos um instrumento nas mãos de Deus. Sermos um instrumento nas mãos de Deus, igreja. Somente dessa maneira as nossas contribuições, aquilo que a gente faz, irão perdurar a eternidade. Sabe por quê? Não vai vir do nosso coração, mas vai vir daquilo que Deus deseja. Aquilo que vem de nós não vai passar do teto, cara. Mas aquilo que vem do coração de Deus vai durar a eternidade. Estão aí ainda, amém? Jesus, Paulo e grandes outros homens deixaram legados que afetaram todas as áreas de influência no mundo, cara. Jesus afetou a filosofia, Jesus afetou tudo, cara, tudo que a gente pode imaginar. Todas as áreas foram afetadas por Cristo Jesus. Transformou culturas, mudou a forma de ensinar. Ele nos deu uma cosmovisão cristã, uma cosmovisão celestial a respeito da arte, a respeito de tantas outras áreas de influência que nós podemos imaginar. E a verdade é que se nós temos vivido de maneira que a nossa vida, não altera nenhum ambiente, de maneira que a nossa vida não altera nenhuma área onde nós estamos inseridos, nós não podemos chamar isso de legado, cara. Chega de nós pensarmos que legado é simplesmente aquilo que eu deixo para uma igreja. Legado é aquilo que eu transmito para você que está aqui na igreja, para um lugar, para um ambiente aqui onde nós estamos. Não, cara. O legado não é algo que eu transmito simplesmente para alguns irmãos da igreja. Nós precisamos ter um legado que vai transformar a cidade, um legado que transforme as próximas gerações. Amém, igreja? Sabe, cara, Deus faz grandes coisas através de homens que se posicionaram e entenderam a sua responsabilidade. Nós lembramos de histórias, cara, o avivamento da Rua Azusa, o avivamento do país de Gales, pequenos lugares onde bastaram homens se posicionarem, assumindo a sua responsabilidade espiritual, a sua responsabilidade cultural para dentro daquela sociedade. Eles transformaram aqueles lugares. E de verdade, o que nos falta, igreja, sabe, eu sonho com um dia, de verdade, você pode rir de mim, você pode me achar ousado, mas eu sonho com um dia em que pessoas do outro lado do país lembrarão e falarão: cara, tá rolando um avivamento lá na rua 211, sabe? Naquele lugar existem pessoas que se posicionaram, pessoas que desejaram viver algo para Deus e estão deixando um legado que vai ser transmitido para gerações e gerações. Por que não, igreja? Jesus deixou um legado que foi transmitido até hoje, e Ele disse que você e eu faríamos obras ainda maiores. Você e eu faríamos obras ainda maiores.
só vai acontecer quando nós nos posicionarmos. Lembra Jonas? Jonas foi até Nínive. Só que ele vai até Nínive por uma obrigação. Ele vai de certa forma obrigado. E a Bíblia conta que ao final ali do livro de Jonas, Jonas fica com raiva porque Deus decide salvar aquele povo. E muitos de nós fazemos da mesma forma. Nós queremos deixar um legado que transforma a geração, mas nós não queremos amar a nossa cidade, nós não queremos amar a nossa cultura, nós não queremos amar os povos, nós não queremos amar as pessoas que não são crentes, que não são gospel. Nós queremos nos fechar dentro da nossa bolha gospel e amar somente aqueles que estão dentro da igreja. Nós queremos viver só nossa realidade. Nós não queremos amar a cultura, nós não queremos amar as pessoas no qual essa geração está inserida. Cara, que geração nós queremos transformar, se não a geração que está aí no mundo? De verdade, eu não quero ser o cara que transformou a próxima geração da nova aliança. Amém, cara, se for amém, mas cara, eu tenho certeza que Deus pode fazer muito mais através de mim e de você, se nós nos posicionarmos, se nós nos relacionarmos diretamente com o Pai e Ele nos ensinar como nós devemos agir. Amém? O legado é construído não por aquilo que eu falo, mas por aquilo que eu tenho feito. Os discípulos, eles não seguiam Jesus simplesmente pelo que Ele falava. Sim, o que Ele falava era muito bom, mas os discípulos seguiam Jesus porque Jesus era a própria mensagem. Sabe? A gente perde às vezes a gente faz evangelismo, e aí as pessoas compram várias Bíblias e começam a entregar Bíblias pela cidade, e isso é muito bom, cara, glória a Deus por isso. Mas melhor que isso, sabe o que seria? Se eu e você nos transformássemos na Bíblia que o mundo precisa ler. Mais do que mandar um não cristão ler a Bíblia, nós precisamos ser a Bíblia que ele precisa ler. Sabe por que essa geração está corrompida? Porque as pessoas olham para o mundo cristão, para o mundo gospel, e eles se afastam, eles não querem saber disso. Essa semana eu conversava com uma pessoa e ela não é cristã, e eu percebi já há um tempo que ela é meio avessa a cristãos. E eu sentado na mesa, ela estava lendo um livro do Satanás lá, e eu perguntei, cara, e aí, vamos na igreja um dia? Ela falou, igreja? Pra quê? E cara, o que acontece? Porque esse avesso assim ao cristianismo, o que aconteceu? Deve ter acontecido alguma coisa. Ela falou, cara, eu já ouvi tanta coisa e já vi tanta coisa. De verdade, é esse legado que nós estamos deixando. Falei para ela, cara, então você não é avesso a Cristo, você é avesso a falsas pessoas que dizem seguir Jesus, mas não o conhecem de verdade. Nós precisamos transmitir um legado para a próxima geração, mas um legado segundo o coração de Deus, segundo a vontade do Pai. Amém, igreja? Sabe qual é o maior legado que você recebeu de Cristo? Sabe qual é o maior legado que Cristo te entregou? Você poder ser como Ele é. Você pode ser como Cristo é. Nós podemos buscar se tornar a imagem de Cristo Jesus. Nós, quando cremos em Cristo Jesus, quando Cristo nos recebe como filhos, nós passamos a portar em nós uma carga de Cristo Jesus, e nós nos tornamos filhos dele. Nós começamos a ter características, e devemos ter características de quem é filho de Deus. E quais as características genéticas você tem herdado desse teu novo nascimento? Se imitando
a Cristo, nós chegaremos ao Pai? Se as pessoas te imitarem, aonde elas vão chegar? Se as pessoas nos imitarem, aonde elas chegarão, cara? O legado eu vou deixar na vida dos outros através de um relacionamento verdadeiro que eu terei com Cristo Jesus, cara. Não vai vir através de mim, não vai vir através do que você tem, mas vai vir através do teu relacionamento com o Pai. Ele transmitindo aquilo a partir da tua vida. Não para eles saberem quem eu sou, não, mas para eles saberem que Cristo vive em mim, cara. Eu de verdade não me preocupo em deixar um legado no qual os meus netos, os meus bisnetos vão olhar e vão falar: cara, o meu bisavô Luiz Timóteo, ele era demais. Eu não me importo com isso, cara. E talvez eles nem lembrem, nem saibam o meu nome, mas eu quero deixar um legado no qual eles vão falar: cara, a gente tinha um bisavô, eu não lembro o nome dele, cara, mas eu sei que ele amava Jesus acima de todas as coisas. Eu sei que ele amava Jesus acima de tudo, cara. É esse legado que nós precisamos deixar. Não um legado que o teu nome vai ser glorificado, mas um legado no qual o nome de Cristo será glorificado através da tua vida, cara. Nós não podemos mais, igreja. É o momento de nós despertarmos e entendermos que ser cristão não é estar sentado num banco e vir aos cultos ao domingo, cara. Não é, pelo amor de Deus. Se nós pensamos dessa maneira, nós reduzimos o sacrifício de Cristo Jesus a algo tão pouco, tão raso. Eu quero dar um dado para vocês. Eu não sei se o YouTube vai derrubar o que a gente está falando aqui hoje, cara. De verdade, não sei. Mas eu pesquisando, eu descobri que quem conhece aquele YouTuber de Jesus, para dizer o contrário, o Felipe Neto? Quem conhece o Felipe Neto? Talvez, se você não conhece, o seu filho conhece. Fiz uma pesquisa e eu descobri que o Felipe Neto, no ano de 2019, teve 4,5 bilhões de visualizações. 4,5 bilhões de visualizações só no ano de 2019. Ele foi o segundo canal mais visto no YouTube. De verdade, cara, nós cristãos não temos construído um legado nem que se compare a isso. Felizmente, cara, nós estamos deixando todas as esferas públicas e nos fechando dentro da igreja. Nós entregamos tudo para os outros, porque a arte é do diabo, a música é do diabo, a política é do diabo, tudo é do diabo. E o que ficou para Deus foi vir à igreja, porque Deus só se preocupa com o que é espiritual. Sabe o secularismo? Deus só se preocupa com o que é espiritual. Ele não se preocupa com o teu corpo, Ele não se preocupa com o resto. Nós estamos deixando as esferas no qual Deus nos entregou para que nós cuidássemos. Lá em Salmos, Cristo diz que Ele fez a criação e entregou para que nós cuidássemos dela. Cristo entregou para mim e para você, responsabilidade minha e sua. Todas as vezes que nós olhamos o mundo e pensamos: cara, o mundo está muito deturpado, o mundo está muito acabado, cara, é porque eu e você estamos nos omitindo da nossa responsabilidade. Todas as vezes que você liga a TV e vê a bunda de uma mulher esfregando na tela, tocando um funk, você fala: ai, Jesus é do diabo. Sabe por quê? Porque nós nos calamos e deixamos que o diabo tomasse conta da cultura. Nós nos calamos e deixamos que o diabo tomasse conta da política. O que nos resta agora é olhar para lá e falar: são todos do diabo, são todos ladrões. Mas eu e você, nós cristãos, crescemos de discipular pessoas para que elas pudessem ser inseridas nessas esferas. Cristãos não que se colocam como um engenheiro cristão, um cantor cristão, um político cristão, mas cristãos que simplesmente são filhos e vão derramar a identidade de ser filho aonde eles estiverem, seja na política, seja na arte, seja na cultura, seja onde for, cara.
Esses dias o Netflix, lá vai o YouTube derrubar de novo. Esses dias o Netflix saiu um vídeo, um filme, onde crianças, e eu não estou falando adolescente, onde crianças estavam em poses totalmente sensuais. Um filme totalmente sensual. Não vou falar o nome do filme para você nem pesquisar, porque isso a gente não pode nem dar ibope. Crianças em posições sexuais, sensuais, chamando como se fosse algo normal. E nós olhamos isso e nós nos calamos, nós nos omitimos. Ou sabe o que nós vamos fazer, gente? Nós vamos criar um Netflix gospel e vamos achar que esse é a salvação, quando na verdade esse é o grande problema. Ao invés de nós transformarmos a cultura, nós tentamos criar um novo mundo, uma nova cultura só para quem é gospel. A cultura gospel, a roupa gospel, o corte de cabelo gospel, o tênis gospel, tem até a máscara de Covid gospel. Vem escrito Deus. Deus morreu por um povo, para que esse povo pudesse, através dele, alcançar todo o mundo, cara. Deus não morreu para que eu e você construíssemos um novo mundo, uma nova bolha, aonde só os cristãozinhos estariam, não. Mas Ele chama você e eu, para que aonde nós estivermos, nós assumamos a nossa responsabilidade, para que assim nós deixemos um legado que vai transformar uma geração, amém? Aleluia! E essa é a raiz da nossa incapacidade. Nós não temos a capacidade de cumprir o nosso mandato cultural. Nós não exercemos, nós não entendemos a nossa responsabilidade. Nós não fazemos a menor ideia de como Cristo se relaciona com a cultura. O que nós sabemos é só que Ele vem num culto, e é muito legal, mas nós não sabemos como Ele pode se relacionar com a cultura, como Cristo pode se relacionar com a arte. E nós nos fechamos para isso, igreja. Nós estamos ainda no século 21, enquanto o mundo começa a entregar pornografia para os nossos filhos como se fosse normal, enquanto o mundo entrega tudo de imoral para os nossos filhos e para nós mesmos, nas nossas casas, através de músicas, de séries, de filmes, de outdoor, de tudo. E nós estamos discutindo ainda se podemos ou não pintar a parede de preto, se podemos ou não ter um cabelo grande ou pintar o cabelo, se podemos ou não usar uma camisa florida. Enquanto o mundo está sendo destruído, enquanto todas as esferas estão sendo tomadas, estão sendo entregues na mão de Satanás, nós estamos aqui dentro do nosso quartinho, dentro do nosso lugar querido, dentro do nosso lugar secreto, onde ninguém pode nos alcançar, preocupados. Será que o ar-condicionado está bom? Será que não vão pintar essa parede? Já está ficando feia, cara. Igreja, é tempo de nós nos posicionarmos e entendermos. Eu e você precisamos viver de maneira na qual as pessoas vão querer imitar a nossa vida. E dessa maneira, somente dessa maneira, nós deixaremos um legado no qual Cristo vai olhar e vai falar: uau, cara, esse é o meu filho. Esse é meu filho amado a quem eu me comprazo. Esse é meu filho amado a quem eu me comprazo, cara. Só dessa maneira, cara. Fique de pé, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Isso nos deu uma responsabilidade. A nossa responsabilidade de influenciar uma geração, uma responsabilidade de deixar um legado de transformação, transformação nas nossas vidas, transformação na cultura, transformação em todos os lugares que Deus nos colocou, cara. De verdade, se nós não fizermos isso, nós continuaremos vendo o pior do Brasil ganhar visibilidade. Gente, eu não estou brincando. As coisas estão tão perdidas que eu não sei de verdade se o YouTube não vai barrar o nosso vídeo porque eu estou falando essas coisas. Porque isso que eu estou falando não é politicamente correto.
Eu estou falando o nome de algumas empresas e eu estou falando algumas coisas que elas fazem. Poxa, quem disse que isso é problema? Cara, Deus não chamou você para você fazer o Netflix gospel, mas Ele chama e Ele aguarda o dia em que os filhos, os cristãos que estão lá no Netflix vão se levantar e vão começar a influenciar aquele lugar, cara. O dia em que você vai começar a influenciar a política porque você é um cristão. O dia em que você vai começar a influenciar o lugar onde você está. Está tudo perdido, está tudo deturpado, só existe corrupção, cara. Então você é um agente de transformação nesse lugar. Aleluia. Assumamos a nossa responsabilidade. E a partir de agora, que nós possamos de maneira intencional preparar e deixar um legado transformador. E um legado que só vem por meio de conhecer a Cristo Jesus. Quero que você feche seus olhos nesse momento. Coloque a mão no seu coração. Aleluia. Eu quero que você comece a refletir em qual legado você tem deixado para a próxima geração. Quando as pessoas olham para você, quem elas enxergam? Quando as pessoas olham para a sua vida, quem elas enxergam? Será que você e eu não estamos vivos demais e precisamos morrer mais um pouco para que Cristo viva em nós? Nós não somos a esperança da glória, mas Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Somente uma vida de relacionamento verdadeiro com Deus, somente um sacerdócio verdadeiro será capaz de nos fazer possíveis em transmitir um legado que possa transformar gerações. Isso não virá através do que eu carrego, não virá através do que você carrega, mas virá através daquilo que Deus tem para derramar sobre a tua vida, cara. Comece a refletir no que você tem feito, cara. Meu irmão, comece a refletir se você tem assumido a sua responsabilidade como igreja, como cristão. Chega de nos fecharmos dentro do nosso mundinho, cara. Cristo nos chama para transformar essa nação, cara. Cristo nos chama para sairmos dessas quatro paredes e começarmos a desenvolver e a executar o nosso mandato cultural de uma maneira verdadeira, cara. Agradeço, Pai, pelo Teu Filho Jesus. Eu te agradeço pelos grandes homens de toda a história da igreja, Senhor, que viveram de maneira tão profunda que nós podemos hoje provar desse evangelho verdadeiro, Deus. Porque aqueles homens lutaram com a própria vida, lutaram contra falsos profetas, lutaram contra heresias, lutaram tantas coisas, e muitos deles morreram, Pai. Muitos deles morreram por amor ao Teu Evangelho, para que hoje nós pudéssemos provar desse legado, Pai. Ah, Jesus, que desse lugar, no nome de Jesus, saiam pessoas, saiam filhos, Pai, filhos que entendem a sua responsabilidade como filhos, que vivem de maneira que agradem ao seu Pai, filhos que vivem como seu Pai, Deus. Filhos, Pai, aleluia. Deus, que no nome de Jesus a Tua igreja hoje seja tocada, Pai. Que o Senhor derrame sobre os Teus filhos um peso de responsabilidade.
estamos fazendo aquilo que o Senhor espera de nós. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o